Olá, meus irmãos. Está começando mais um programa Evangelho do Dia. Eu sou o Padre Renato Andrade e quero convidar você a alimentar-se da palavra de Deus para assim nutrirmos a nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, começamos a semana lendo o Evangelho segundo São João e lendo esse capítulo 10, onde Jesus vai se mostrar, vai se apresentar como o bom pastor. Ele, primeiramente, nos mostra como podemos chegar à salvação, dizendo: Eu sou a porta das ovelhas. Se apresentando como o bom pastor, aquele que nos conduz, aquele que nos dá a vida. Ora, esse tema do pastor, das ovelhas, esse tema do redil, é um tema muito presente no Antigo Testamento. Os livros de Jeremias, os livros do profeta Ezequiel, esses profetas, eles nos mostraram os reis e os sacerdotes como essa figura, figuras de pastor, pastores do seu povo. E porque muitas vezes esses reis e sacerdotes eram infiéis, Deus prometia que enviaria pastores segundo o seu coração, portanto, fiéis à aliança com Deus. Ora, Jesus se apresenta então como bom pastor. No trecho de hoje, nesses 10 primeiros versículos, nós vemos um pouco do que era o costume na antiguidade. Como é que eles guardavam os rebanhos. Muitas vezes, vários rebanhos eram guardados num único recinto e permaneciam ali toda a noite aquelas ovelhas. E um guarda tomava conta, né, daquele redil, ficava ali próximo à porta. Quando o dia amanhecia, ou seja, cada pastor chegava na porta e começava a chamar suas ovelhas. E muitas vezes ele repetia, aí ia falando, e as ovelhas reconheciam a sua voz. E à medida em que ele ia falando, elas iam seguindo, como Jesus cita no Evangelho de hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. Então era comum, o pastor chegava naquela porta e chamava as suas ovelhas. Tinham vários rebanhos ali dentro, mas as que eram sua distinguiam a sua voz e iam seguindo uma a uma. Ora, Jesus usa essa imagem, tão bonita na parábola que ele está contando, para nos advertir que muitas vezes vozes estranhas também se manifestarão diante da nossa vida. E é preciso reconhecer a voz do bom pastor.
é preciso reconhecer a voz de Jesus. Aqui, no trecho de hoje, ele fala de ladrões e assaltantes. Ele fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, muitas vezes outras vozes ressoarão nos nossos ouvidos e nós precisaremos distinguir a voz do bom pastor. Por quê? Porque ele é o único que vem para nos dar vida e vida em abundância. Em outras palavras, ele vem para nos dar salvação, é o único que nos dá salvação. Por isso, reconhecer a voz do bom pastor. Ao longo da história, essa voz do bom pastor, ela foi atualizada pela igreja. O magistério da igreja recebeu esse encargo de Jesus. Jesus disse para os apóstolos: olha, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, essa incumbência de atualizar a voz de Jesus ao longo da história é dada ao magistério da igreja. A igreja é esse redil onde pastores e ovelhas hoje, entram para o reino de Deus, caminham por essa porta única que é Cristo. Por isso, meus irmãos, hoje, com essa palavra, vamos pedir ao Senhor essa graça. A graça de um ouvido atento a escutarmos a sua voz. Por quê? Porque nós queremos ser ovelhas de Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. Peça essa graça a Deus hoje. Senhor, que eu consiga te ouvir. Ensina-me a te ouvir. Dá-me um coração atento, um ouvido atento ao teu chamado. É assim que, com essa palavra, eu invoco sobre você e sobre os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.